Muitas perguntinhas interessantes chegando. Ô doutor, além da coceira e do zumbido, tem muita telespectadora falando que sente muita coceira nos ouvidos. O que pode ser? Normalmente, coceira na orelha é decorrente da cera. A cera ela é produzida pela orelha e a própria orelha elimina. Essa eliminação pode causar, na maioria das pessoas, a coceira. Se a coceira for muito intensa, estiver incomodando demais, a gente sugere procurar um otorrinolaringologista para ver se não tem alguma irritação, alguma dermatite na pele, porque o canal é uma pele, então ela também pode eventualmente inflamar e causa coceira. Mas geralmente, então, essa coceira, na maioria dos casos, está associado a um excesso de cera, fazendo a limpeza do ouvido. A limpeza, quem faz a limpeza é o médico, não o paciente. Nunca devemos mexer na orelha. Adorei esse puxão de orelha. Hein, minha amiga? Pegou essa aí? Não é a gente lá... Ó, quase que eu ia falar o nome aqui, diretora. Você não pode pegar aquela haste flexível com algodãozinho assim nas duas pontas e querer limpar, porque você vai enfiar mais a cera para dentro. Qualquer outro objeto. Ou qualquer outro objeto. Tem outros objetos também que o pessoal enfia, doutor? Tem, grampo, caneta, Ai, ponta Jesus, da bique. A gente já vê de tudo já. E machuca a orelha, né? Tá, gente, não é essa limpeza não, tá? Com qualquer objeto e com a haste flexível. Tem que fazer uma limpeza com o otorrinolaringologista. Limpou, tirou excesso de cera, na maioria dos casos, exatamente. melhora E a gente coceira. só tira a cera quando há excesso. Tem um pouco, deixa, porque a cera é uma proteção da orelha. Ela impede bactéria, crescimento de alguns fungos, ela retém sujeira. Então, ela é uma proteção da orelha. Se é proteção, você deixa lá. Você só tira se tiver em excesso. Perfeito. Dá tempo de você mandar sua dúvida. A gente recebe hoje o otorrinolaringologista, doutor Guilherme Mangabeira. Mais uma vez, obrigada pela presença, doutor Guilherme. A Vera Lúcia Ubert. Tati, é verdade que comer muito doce pode aumentar o zumbido? Se sim, por quê? Pode sim causar aumento do zumbido. Pode. Por que que o excesso... Mas não é todo mundo, não é todas as pessoas. Algumas pessoas, quando comem muito doce, podem ter um aumento do zumbido. Por quê? Porque o excesso de açúcar vai normalmente levar ao excesso de insulina, que é o hormônio que regula a glicemia, e a insulina ela tem uma ação direta lá no metabolismo da orelha interna, que é o labirinto. Isso causa problema aí de potencial elétrico, isso causa o zumbido. Então pode estar relacionado, assim como a cafeína e o café que a gente comentou, né? Ou outras bebidas com cafeína. Exatamente, mas sempre lembrando que quem faz essa relação é o médico, é o otorrino. Tem que passar sempre por uma consulta. Aline Lopes, Tati, eu tenho muito zumbido, e aí ela reforça, é muito forte sempre quando vou dormir. Não tenho tontura, só um zumbido. Isso é super comum o paciente referir que ele só percebe ou nota o zumbido ao dormir ou durante a noite. Na verdade, o zumbido ele sempre é pior à noite pelo simples motivo que quando nós deitamos, o nosso cérebro está parando. A gente precisa dormir para o cérebro descansar. É nessa hora que ele vai processar esse barulho. Por isso que a percepção do zumbido ela é maior durante a noite. Só para vocês terem uma ideia, normalmente o zumbido, a intensidade do zumbido é muito baixinha, de 10 a 15 decibéis. Eu estou falando aqui nós falamos, está em 30 decibéis. Então, o zumbido ele é bem fraquinho, mas é que o cérebro ele não percebe durante o dia, porque a sua cabeça está ocupada com outra coisa, né? Então, à noite, o cérebro descansa, a percepção é maior. Eu diria que todos os zumbidos, ele piora à noite. Perfeito. Todos. Miriam Raquel Leite também mandou uma mensagem. Miriam, muito obrigada pelo seu carinho, pelos seus elogios aqui, viu? Agradeço de coração. Ela diz o seguinte, doutor, tenho 59 anos, sempre tive boa saúde. Ano passado, sofri um AVC. Entre algumas pequenas sequelas, comecei a ter zumbido no ouvido esquerdo. E ela falou assim, que muda de som constantemente. Pode ser risco de um outro AVC? Tenho medo, pois ela diz, tenho um filho especial que precisa dos meus cuidados. Me respondam, por favor, ou me orientem o que devo fazer. Obrigada pelo carinho, pela audiência. E aí o doutor vai te passar, então, alguma orientação. Pode ser uma sequela só do AVC ou pode ser um sinal de um outro problema? É difícil falar porque precisa saber qual região do cérebro que foi comprometida pelo AVC. A região do cérebro que pode dar AVC, que pode eventualmente, não é nem só zumbido não, é perda auditiva e tontura. É a região posterior, o cerebelo, o tronco. Eu acho pouco provável que seja uma sequela do AVC. Pode sim ser decorrência de alguma medicação que ela começou a usar depois do AVC. O senhor comentou até no bloco anterior que alguns medicamentos especialmente têm como no efeito caso, colateral, por né? exemplo, é difícil falar aqui quais as medicações que ela toma, ela provavelmente toma o AS, aspirina.
A gente sabe que a aspirina pode, naquela dá, pode vir a dar o zumbido. Mas sempre lembrando, pessoa com zumbido, sempre uma avaliação auditiva. Tem que fazer. Então precisa fazer uma avaliação auditiva. E se o zumbido pode ser um sinal de AVC, pouco provável. Se não houver perda auditiva, não, o zumbido não é AVC. E sempre lembrar que AVC é algo agudo, é na hora. Então, acho que não tem muita relação, não. Mas, Miriam, de qualquer forma, procura um médico, como o doutor orientou aí na sua cidade, na sua região, para cuidar desse zumbido. Porque o doutor também falou no bloco anterior, né? Esses zumbidos, eles têm tratamento, você pode resolver, mas precisa investigar a causa. Provavelmente não tem a relação com a AVC, mas a gente precisa investigar a outra causa para conseguir aí o tratamento. Então, procura um médico, tá bom? Lembrando, otorrinolaringologista é especialidade. Exatamente. Mais uma perguntinha. A Maria Lins. Tati, gostaria de saber se tem cura, tratamento por completo. Tenho 60 anos. Tenho zumbido e estalos, ela pôs entre aspas, há 8 meses. Estou com esse zumbido no ouvido esquerdo. É difícil falar que esse zumbido tem cura, porque depende da causa. Tem que investigar. O estalo que ela deve estar referindo pode ser por 2 motivos, ou 3, na verdade. O primeiro, o estalo pode ser algum distúrbio na ATM, tá? E também causa zumbido. Um outro problema, esse estalo pode ser a abertura de uma estrutura que nós temos dentro da orelha, que chama tuba auditiva. Ela comunica o nariz com a orelha. É ela que, quando nós viajamos para a praia, a gente boceja e desentope a orelha. Então, na verdade, essa tuba auditiva ela faz a ventilação na orelha. E, eventualmente, algumas pessoas, quando tem a tuba funcionando mal, ela pode causar esse estalo. Então, aí tem que ver se é algum distúrbio da ATM, esse estalo, que também pode causar zumbido, ou é um distúrbio da tuba auditiva. Isso aí existem meios a gente saber se é um ou outro, né? Nem sempre é o zumbido relacionado, pode ser 2 coisas diferentes, mas tem que ser visto sim. Ela fez uma publicação logo em seguida, doutora, ela diz o seguinte, ela fez uma pequena cirurgia, tirou um líquido e foi colocado um tubo de ventilação. Ela comentou, vou retirar o tubo em março, mas o zumbido continua. Ela provavelmente tinha algum distúrbio, como eu falei, ela tem um distúrbio de ventilação da orelha, ou quando a pessoa tem um distúrbio de ventilação da orelha, essa tuba auditiva não está funcionando corretamente, se coloca esse tubo de ventilação que fica na membrana timpânica. Na verdade, ela faz uma comunicação com o meio externo, orelha. O tubo de ventilação pode ser colocado, deixar por 6 meses, até 1 ano você pode deixar. Ele pode sair sozinho ou como o próprio otorrino pode, depois de um tempo, tirar. Se não melhorou, aí tem que ver se pode ser algum outro problema que ela tenha. Pode ser alguma alteração auditiva que ela tenha. Mas daí é até interessante ela relatar isso para o otorrino dela, para ver, investigar esse zumbido que permaneceu depois da colocação do tubo. É o tubinho que nós chamamos. A Nésia Santos também está participando, ela diz, né, Tati, tenho zumbido no ouvido há muito tempo, já fui no médico aqui e na época ele disse que não tem cura. E ela perguntou, será que realmente não tem cura? Existe algum zumbido que não tem cura ou pode procurar um outro médico? Zumbido, alguns não tem cura, mas todas têm como a gente lidar com o zumbido. Dá para melhorar, diminuir esse zumbido. Eu não gosto que algum médico fale não tem cura. Você já está estigmatizando o paciente. Eu vou me acostumar. Não é questão de se acostumar. Hoje em dia, a medicina avançou muito. Tem meios para você aliviar o zumbido. De repente, procurar um outro médico, então, né? Um outro especialista, Nésia. Esse que você foi, até ela comentou aqui, há muito tempo ela tem problema de zumbido. De repente, marque agora. Exatamente. Um novo médico, ouça uma nova opinião. O doutor falou, tanto se avançou nessa área, né, doutor? E você falar para o paciente que não tem cura, o paciente você já está colocando uma placa na cabeça dele que não vai resolver o problema. Isso, na verdade, piora até o zumbido, porque ela vai ficar memorizando o zumbido. Mas todos os zumbidos têm como a gente, pelo menos, melhorar e aliviar o desconforto. Boa notícia. Para a gente fechar, doutor, Miriam Betânia. Tati, meu pai tem 70 anos e há 3 anos sofre de tontura. Fizemos muitos exames e vários médicos, mas até agora não descobriu a causa. Ele já teve parada cardíaca, chegou a ser reanimado por minha irmã no hospital. Ele é agricultor e a minha mãe sofre com zumbido. Aí ela até comentou entre aspas, parece um grilo. O que podemos fazer? O pai com 70 anos, há 3 anos sofre com tontura. Ela disse que já fez vários exames e não conseguiram identificar a causa. E tem que avaliar quais exames foram feitos. É uma tontura crônica, que ela está referindo. Existem
alguns distúrbios que causam tontura que são crônicos. A gente fala em cronicidade a partir de 3 meses. Então, aí tem que investigar o funcionamento do labirinto, se eles estão funcionando. É muito comum um idoso, tem 70 anos, ter uma hipofunção dos 2 labirintos, e isso dá uma tontura crônica. Mas tem que ser investigado, também tem meios hoje, tem exames mais específicos para avaliar. Em relação à mãe dela com o zumbido, a mesma coisa. Zumbido, primeiro exame auditivo. Tem que avaliar a audição. Se teve perda de audição. É o primeiro exame, porque a causa mais comum de zumbido é referente à orelha, é distúrbios auditivos. Então, começar a investigação pela audiometria. Vou passar os contatos do Dr. Guilherme para finalizar a perguntinha que chegou de Piracicaba. Ai, que delícia, aquela Rua do Porto, aquele peixinho gostoso. E a pamonha de Piracicaba. Beijo para todos da região. Marina Aparecida, doutor, ela passou por um otorrino na sexta-feira e ela relata o seguinte: Tati, estou sentindo que a voz está saindo pelo ouvido direito. O médico passou uma medicação, indicou um antibiótico. Gostaria de saber se pode ter relação com diabetes e com hipertensão, porque ela é hipertensa e ela é diabética. Inclusive, ela faz uso de medicação controlada. Provavelmente, essa queixa que ela está falando da voz sair para dentro, nós chamamos de autofonia. A percepção que a pessoa tem que a voz está saindo para dentro. Pode ser, sim, um sinal de infecção. Uma otite média pode dar autofonia. Por isso, o antibiótico que o médico Provavelmente, ele recomendou pra ela. verificou alguma inflamação na membrana timpânica e deu antibiótico. Sempre lembrando que tem que tratar corretamente a otite média e essa questão da autofonia tem que aguardar um tempo. Então, tem que fazer vários retornos com o médico para avaliar. Mas isso aí da voz sair para dentro é bem comum, chama autofonia. Perfeito. E não está diretamente relacionado com diabetes e hipertensão? A princípio, não tem relação com hipertensão nem com diabetes. É mais com otite, com o processo infeccioso agudo. Que aí, pelo que a gente viu, já está aqui com a medicação, né? Deve estar sendo bem medicada já. Marina, muito obrigada pela sua audiência e participação. Doutor Guilherme, foi um prazer recebê-lo. Prazer é meu. Obrigada por tanto conhecimento compartilhado com o nosso público. Obrigado, eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, até mais.